Boa noite! Alô, comunidade mais bonita desse Brasil! Boa noite, pessoal! Professora Natália hoje com vocês, conduzindo uma entrevista super bacana com a professora Renata, do IFG. Uma entrevista hoje de historiadora para geógrafa, que acho que vai ser muito bacana. Vamos esperar mais um pouquinho para as pessoas entrarem. Já estou vendo a professora Renata e a Thalia. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença com a gente. Hoje a nona live do projeto Meninas Digitais no Cerrado, com a professora Renata, do IFG, do campus Uruaçu, conversando com a gente sobre interdisciplinaridade em computação. Muito feliz de receber vocês aqui para esse nosso último encontro do Meninas Digitais em Casa. Eu vou dividir a tela agora com a professora Renata. Oi, Renata! Oi, tudo bem? Tudo, e você? Você me ouve bem? Sim, estou te ouvindo muito bem. E você? Também, perfeito. Ah, Pessoal que está aí online com a gente, todos nos ouvem? Vamos esperar o pessoal dar um feedbackzinho aqui. Peraí só um pouquinho, Renata. Pronto. Bom, pessoal, então boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Natália, professora de História. Hoje tendo o prazer de conversar com a professora Renata. Gostaria de agradecer a todos que estão online com a gente, em nome da coordenação do projeto Meninas Digitais no Cerrado, em nome da Ramayane, do Adriano e da Thalia, esse grupinho família maravilhoso que a gente formou para conduzir esse projeto. Agradeço a todos que estiveram com a gente nessas nossas 9 lives e hoje agradeço em especial a Renata Cândida da Cruz, que está aqui com a gente hoje para dividir um pouco da história pessoal, da trajetória dela, né? E um pouco do processo de desenvolvimento, de nascimento do projeto Meninas Cientistas. Então, Renata, eu vou te pedir licença para te apresentar rapidinho, e aí vou fazer a primeira vontade. pergunta e te passo a palavra, tá bom? Tudo bem. Bom, a Renata Cândida da Cruz possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, tem especialização em Educação Exclusiva, é mestre e doutora em Geografia pela UFG e atualmente ela é graduanda do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá. A gente ficou bem curiosa. E é professora de Geografia do Instituto Federal de Goiás, campus Uruaçu. Então, ela participa do grupo de pesquisa Território e Fluxos, do grupo de pesquisa Trabalho, Território e Políticas Públicas da UFG e do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Educação e Desenvolvimento do IFG Uruaçu. E é idealizadora e coordenadora do projeto Meninas Cientistas, lá do IFG Uruaçu, sobre o qual a gente vai falar mais hoje. Então, Renata, seja bem-vinda. É uma alegria. Há tempos que a gente queria fazer esse diálogo com vocês. E eu fico muito feliz que hoje seja uma conversa de geógrafa para historiadora. As duas muito techs. Vai ser ótimo. Eu que Bom, agradeço o convite de vocês. eu vou começar já com a nossa primeira pergunta. E aí, quem quiser fazer perguntas para a Renata, vá mandando aí no chat que a nossa equipe está compilando as perguntas para a gente responder no final. Bom, o projeto Meninas Cientistas, oficinas de Química, Engenharia e Robótica para estudantes do ensino fundamental, realizado pelo IFG Campus Uruaçu, envolve diversas áreas do conhecimento, a fim de estimular a inserção de mulheres nas áreas profissionais ligadas às ciências, né? Então, a gente gostaria que você contasse um pouco sobre a história do projeto. Como que ele começou? Ele foi motivado por quais situações e quais objetivos?
quais são as principais características e como que ele vem se transformando ao longo do tempo. Então, desde já agradeço pelo convite. Estou muito lisonjeada por participar com vocês. Vejo que tem muita gente que acompanha, que já acompanha vocês, que também estão nos nossos ambientes virtuais. É muito bom a gente integrar e poder debater um pouco, né, desse papel, desses projetos para meninas e mulheres em todo o país. Bom, o projeto Meninas Cientistas, ele surgiu a partir de um edital, número 31 de 2018 do CNPq. Um pouco antes do edital, eu vi essa chamada, um professor, um colega de trabalho, divulgou essa chamada em uma das nossas redes sociais. Então, nada estava programado quanto a isso. Eu já tinha um projeto aqui de autonomia e empoderamento de mulheres, porque eu sou de Goiânia, eu estou há 3 anos em Uruaçu apenas, então o meu objetivo era entender o que as mulheres do interior entendiam, o que elas pensavam sobre autonomia, sobre independência e como eu, como pesquisadora, poderia atuar. Levei em consideração também alguns dados aqui do município de Uruaçu e da região, dos grandes dados de violência contra a mulher. Então, uma das coisas que nós identificamos no projeto é que as mulheres viam menos oportunidades quando elas residem em pequenos municípios. Então, elas desconheciam as principais políticas públicas, elas desconheciam algumas instituições que ofereciam oportunidades a elas. E uma das questões também fundamentais foi identificar que é na infância que muitas delas sentem um estímulo ou desestímulo a seguir alguma área. Então, eu reuni com algumas outras colegas, com alguns outros colegas do IFG, mas o mais legal é que esse projeto foi construído junto com as estudantes. Então, nós reunimos estudantes das mais variadas áreas que nós temos no campus e construímos esse projeto. Esse projeto foi importante e interessante porque o CNPq criou uma chamada exatamente com as 3 áreas de conhecimento que nós temos no IFG Uruaçu, que é Química, Engenharia e Informática. Então, esses professores, eu preciso nomear a professora Lidiane, a professora Fernanda, que hoje está em Goiânia, a professora Jéssica e o professor Alessandro, que inclusive está online com a gente, nós encabeçamos essa proposta e o objetivo é estimular que mais meninas reconheçam seus potenciais nas áreas de Química, Engenharia e Robótica. Então, nós começamos dessa forma e um pouquinho mais à frente eu falo sobre quais os outros desdobramentos dessas ações. Nesse momento, nós estamos comemorando vários editais que nós tivemos aprovação, mas eu acho que o que mais a gente comemora são as parcerias, né? Então, vocês entrevistaram a professora Cristiane de Lusiânia, já é uma parceira nossa, espero concluir uma parceria com vocês em breve, mas outras tantas mulheres que estão desenvolvendo projetos maravilhosos no país e que nós estamos começando a nos aproximar agora. Maravilha, muito legal saber que o projeto foi construído num diálogo com as meninas, isso é muito importante, né, Renata? Sim, e o interessante é até temos um grupo no grupo das meninas é onde nós tomamos a maior parte das decisões. Então, as metodologias são pensadas junto com as estudantes, sejam dos cursos técnicos ou do superior. As nossas estratégias de ampliação são discutidas com as estudantes, porque é ali que a gente consegue perceber e aproximar ainda mais da realidade do público que a gente quer atuar. Então, é realmente muito, muito interessante trabalhar nessa perspectiva de que nós não somos... nós coordenamos por uma questão formal, mas o trabalho é construído por várias mãos. Que lindo. Isso é fundamental, né? A gente aprender a trabalhar horizontalmente, né? Isso é fundamental. Exato. Conta para nós um pouco de como foram as ações, como tem sido, como que é o trabalho prático do projeto no contato com o público final. Nós começamos nossas ações em março de 2019. O objetivo era alcançar 3 escolas prioritárias aqui em Uruaçu, e muita gente nos pergunta por que só meninas, né? E a gente sempre responde, bom, o edital solicitava meninas, mas num diálogo com alguns professores também dessas áreas, a gente percebeu que
ter essas meninas de uma forma mais prioritária faz com que elas se sintam mais à vontade para aprender e para descobrir novas metodologias, novas questões de novo conhecimento. Nós iniciamos a nossa trajetória com 3 escolas. Uma escola é o CAE Betinho, que atende estudantes com necessidades especiais. A outra escola é o Joana d'Arc, que é uma escola estadual, que atende prioritariamente o público, os estudantes as meninas de zona rural. E uma outra escola que a gente está tentando transformar numa escola polo aqui para a gente é a escola municipal Enéas de Carvalho, que ele fica numa região mais periférica aqui da cidade. Então, me lembra muito a minha trajetória, porque eu venho de uma área periférica de Goiânia, onde as oportunidades não chegavam, onde nós não tínhamos estímulo a seguir nenhum ambiente acadêmico, até porque nas nossas histórias de vida, e quem me escuta deve se identificar bastante, eu sou a primeira da minha família a adentrar no ambiente acadêmico, a concluir o mestrado, a concluir o doutorado, e ainda bem que não sou a única mais, né? Então, essas estudantes, nós colocamos como prioritário porque o edital previa 3 ou 5 escolas, nós optamos por 3. E os primeiros resultados já foram muito exitosos, porque a gente percebeu que as meninas chegaram muito retraídas, tinham muitas dúvidas em relação não só à instituição, mas também o que iriam aprender, e conseguimos fazer as oficinas de química, né, no laboratório de química, sob a supervisão de uma professora, mas principalmente com as estudantes. As estudantes aprendiam a metodologia e aplicavam essa metodologia com as alunas das escolas participantes. Na robótica, o professor Alessandro, que está aí com a gente, Alessandro Siqueira, que já trabalha há bastante tempo com robótica educacional, desenvolveu alguns projetos com as estudantes utilizando o Arduino, que foi um resultado muito interessante. Inclusive, um deles que me chamou muita atenção, que foi a nossa menorzinha, tinha 9 anos de idade, não sabia ler nem escrever, então uma criança com algumas particularidades, algumas necessidades especiais, junto com as outras estudantes da turma, né, da escola, desenvolveu uma cancela com o Arduino. Então, esse é o nosso bibelô, a gente gosta muito de falar. E na engenharia nós trabalhamos com noções de estrutura. Então, as estudantes aprenderam sobre pontes e, ao final, fizeram uma ponte com palito de picolé, e num evento de encerramento do ano passado, elas romperam essas pontes com pesos. Então, foi uma ação integradora ali, onde os nossos estudantes estiveram junto. E também, que eu gosto de destacar, é que nós não tivemos uma competição. As meninas foram integradas entre si, e nossa motivação não era para competir, mas que elas percebessem que elas podem trabalhar coletivamente. Maravilha, Renata. Melhor impossível, porque assim você está construindo outros paradigmas, né, que estão para além da concepção meritocrática, para além da concepção de disputa, que é tão imposta para nós pelo ambiente capitalista, né, e que desconsidera o lugar de onde as pessoas vêm, as dificuldades na formação e no processo no qual ela se constitui como sujeito, né. Então, a gente trabalhar despertando a capacidade e o interesse, né, colaborativo entre as nossas estudantes, reforça outros paradigmas de vida, né? Faz com que a gente contribua na formação de uma outra sociedade. E aí, pensar isso entre mulheres, eu acho que é fundamental, né? Já que esse sistema estimula tanto que nós estabeleçamos competição, né? Pelas questões mais simples, mais fúteis, a gente é sempre estimulado e condicionado a um ambiente de competição entre mulheres, né? Então, projetos assim acabam combatendo um pouco esse imaginário, né, e criando laços de sororidade. A gente percebeu que na primeira etapa foram escolas separadas. Quando nós fomos reunir, houve essa resistência, essa ideia de que nós temos que competir entre nós, mas as professoras e as estudantes buscaram uma forma de romper com isso. Existia uma competitividade entre escolas que a gente desconhecia. Então, envolver as alunas de várias escolas, né, elas estarem com outras, né, e entenderem que a realidade é muito próxima, foi muito positivo. O feedback foi bem ilustrativo, porque ao final eu não tinha mais
3 escolas, cada uma sentando num espaço no auditório. Elas já estavam envolvidas, então já mostra essa tentativa de romper com essa questão estrutural aí de que eu sou inimiga, nós somos inimigas e a gente vai competir a todo momento. Que bom, maravilha. E aí, a segunda pergunta é: quais têm sido as atividades do projeto durante esse contexto de pandemia? Como é que vocês se adaptaram? O que vocês têm conseguido fazer nesse momento de crise de saúde pública? Nós reunimos com as estudantes para pensar quais são as estratégias para a gente finalizar a nossa ação agora, né? Nosso objetivo era concluir agora em julho as atividades. Nós iríamos para a escola para fazer a doação dos materiais. O CNPq nos solicitou que todo o material que nós adquirimos e não foi utilizado durante esse período, né? Por exemplo, nós produzimos shampoos, aromatizantes, sabonetes, e todos esses produtos foram com as meninas para casa. Mas, por exemplo, os protótipos de Arduino, tudo isso vai voltar para a escola de uma forma de doação. E outras questões também, envolvendo livros e outros materiais. A gente não conseguiu fazer isso. Mas nós estamos, nesse momento, em relação ao projeto em si, né, para conclusão, nós estamos conversando sobre a produção de um e-book, que é isso que eu estou tentando concluir a escrita sobre representação e representatividade das mulheres na ciência, e também estamos fazendo um documentário sobre essas experiências que nós vivenciamos. Mas diretamente relacionado à pandemia, uma parceria com o professor Alessandro, que é do grupo de robótica, o Grifo, nós desenvolvemos várias ações, né, meninas cientistas e Grifo, aqui em Uruaçu. Uma delas, nós criamos um chatbot, onde as pessoas podem acessar e verificar informações importantes e relacionadas à prevenção do contato, né, da contaminação com a Covid. E todo esse processo foi mediado pelo médico da instituição. Então, nós construímos todo esse documento com o médico da instituição. Estamos tentando agora reformular esse chatbot, que envia mensagens instantâneas, para combater fake news, que é um dos projetos que eu tenho como pesquisadora aqui na instituição. Então, logo, logo a gente deve fazer uma reformulação desse chatbot. Uma outra ação que nós tivemos foi a produção de face shields, de protetores faciais, para entrega prioritariamente aos grupos que estão ali no combate ao coronavírus. Bom, como a gente não tinha recursos, reunimos o professor Alessandro, o estudante Anderson e eu, cada um com a sua impressora em casa, pedimos doações para conseguir produzir protetores faciais. Começamos entregando aqui em Uruaçu, para algumas instituições aqui. O professor Alessandro, inclusive, acho que entregou em Séries também, para um grupo também ligado à saúde. E como nós temos pretensão em expandir nossas ações para 8 municípios aqui da mesorregião norte do estado de Goiás, nós colocamos como prioridade entregar protetores faciais para esses municípios também. Já entregamos mais de 300 protetores, a gente deve entregar também agora 250 protetores até o fim dessa semana. Ainda sobre esse período, criamos, né, elaboramos vários projetos para ver se a gente consegue ampliar as ações do projeto Meninas Cientistas em parceria com o Grifo. Então, escrevemos para alguns editais, tivemos aprovação inicial para a criação de um IF Maker, de um laboratório maker aqui em Uruaçu. Eu até já tinha conversado com algumas das meninas para a gente fazer uma integração aqui, mas conseguimos essa aprovação inicial. Estamos aguardando ainda a CETEC concluir os trabalhos, mas estou cruzando os dedos aqui para a gente trazer esse laboratório para a região. Quem não conhece um laboratório maker, é um laboratório de prototipagem, onde trabalha prioritariamente com projetos, e o nosso objetivo é levar para essas comunidades desses 8 municípios também, como uma forma de atrair meninas, prioritariamente, mas atrair meninas de comunidades quilombola, indígena, da zona rural, distritos, para conhecer um pouco mais os seus potenciais nas áreas de exatas, mas não só isso. Para que esses estudantes sejam protagonistas na solução de problemas que são próprios deles.
que são próprios da comunidade. Alguma questão que está ali envolvida em relação à comunidade, esse estudante vai trazer para a gente, nós vamos juntos pensar numa solução. Acho que, por enquanto, é isso. Renata, parabéns. Incrível a iniciativa, em especial a iniciativa do IF Maker, pensar nos estudantes como, né, como propositores, como quem vai identificar e quem vai propor solução, é perfeito, irretocável, parabéns. E chamem a gente, tá? Contem com a gente. Somos Pode vizinhas, deixar. né? A gente Pode precisa deixar. se aproximar. Eu já Bom, até então, escrevi lá no avançando um pouco projeto a no... nossa parceria. Já até escrevi lá no projeto que nós vamos fazer uma parceria com o SERI, certamente vai dar certo. A gente trabalhar aí, Ai, trocar experiências. O nosso objetivo é trazer todos para tirar aquela ideia de que as ações precisam estar concentradas nos grandes centros urbanos. Vamos trazer para o interior, vamos colocar essa moçada para conhecer os seus potenciais. Exatamente, para essas comunidades justamente que já são as mais vulneráveis e nesse momento elas estão ainda mais à margem, né, das políticas Exatamente. públicas de uma maneira geral, né, tendo em vista a crise política, a crise de saúde que a gente está vivendo. Acho que é maravilhoso. Bom, avançando um pouco então, vamos falar de interdisciplinaridade, né? O projeto lida com química, engenharia e robótica para estudantes do ensino fundamental. Entretanto, você é geógrafa, está estudando agora, tá estudando agora sistemas de informação, né? Então, você está vivendo a mesma coisa que eu vivo, que é, bom, Natália, como você foi parar nesse projeto Meninas Digitais do Cerrado? O que que você faz lá? E a minha alegria hoje é te perguntar, Renata, como você foi parar nesse projeto? O que que você faz aí? Conta para nós, como é que são, tanto na sua trajetória, eu já sei que você é uma das pessoas que elaborou o projeto, né? Então, como que se deu esse processo? E, ao mesmo tempo, como se dá na prática a interdisciplinaridade das ações de vocês? É bem interessante dizer isso, porque em vários locais eu termino de fazer a minha fala, termino de explicar como é o projeto, e aí me perguntam, você é da área de engenharia? Não, eu sou geógrafa. É muito interessante o quanto a gente pode trabalhar com essas questões interdisciplinares, né? Um dos pilares das instituições federais é não dissociar o conhecimento. É fazer com que a informática que eu ensino, né, eu sou professora dos cursos técnicos em informática, edificações e química, então eu preciso pensar de uma forma interdisciplinar. Eu não consigo fazer uma aula de geografia sem discutir algo relacionado aos meus estudantes de química, eu preciso entender um pouco. Né? Isso não é uma sobrecarga, não é uma cobrança para nós professores, mas ainda mais a gente que é da área de humana, a gente lê sobre muitas áreas e até tem projetos em várias áreas. Bom, eu sou formada em geografia, né? Defendi meu doutorado agora em maio, dia 8 de maio, eu defendi, nesse momento de pandemia, defendi meu doutorado. E aí me questionam por que fazer um projeto dessa área. Bom, eu idealizei o projeto por perceber que o edital foi feito para a gente. Né? Então, se existem necessidades como mulheres no ambiente científico, então a gente pode contribuir. Então, como que se dá de uma forma prática? Bom, quando eu estou na sala de aula, estou ensinando algum conteúdo da área de geografia, eu tento trazer para essa realidade da informática. Por exemplo, lembro-me bem de algumas aulas, há um tempinho atrás, né, estamos distanciados da sala de aula, mas de discutir uma impressora para a área de construção civil. A impressão de casas na construção civil. Então, ontem mesmo recebi um vídeo sobre isso. Então, hoje já consigo dizer que é uma extrusora de concreto que imprime as paredes e não imprime todo o material. Então, eu consigo trazer isso para o ambiente da sala de aula. Né? Eu, como geógrafa, não consigo analisar as aulas sobre dinâmica do trabalho, por exemplo, sem falar de tecnologia. É impossível. Senão eu vou aposentar ou excluir um teórico muito importante para a nossa área, que é o professor Milton Santos, falecido, mas
que é extremamente importante, falar sobre o meio técnico científico informacional. Não dá para falar sobre o mundo do trabalho sem falar de tecnologia. Não dá para falar sobre educação sem falar de tecnologia. A pandemia está dizendo isso para a gente, né? Sobre inclusão digital ou exclusão digital, é necessário problematizar. Então, na prática, no projeto, os professores, nós temos professores de área, então eu tenho uma professora que coordena a química, um professor que coordena a robótica e uma professora que coordena a engenharia. Toda essa logística, essa dinâmica de como que a gente pode enfrentar os desafios metodológicos e pedagógicos, eu tento contribuir. Então eu venho com essa visão de como que a gente pode integrar todos esses conteúdos. E aí me ajuda um pouquinho a ter alguma formação, né, especialização em educação inclusiva, ajuda. A própria geografia que tem essa dinâmica também ajuda. Bom, e aí vocês me perguntaram um pouquinho sobre as ações integradoras, o que mais a gente está fazendo e como integrar. Eu coordeno hoje, né, oriento hoje uma estudante que faz um trabalho sobre fake news. Ela foi a minha primeira orientanda aqui e ela começou discutindo fake news durante o período eleitoral. É uma aluna do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Hoje ela discute fake news durante a reforma da Previdência. Tem exemplos, né, metodologias muito interessantes para discutir isso. A gente pode falar sobre. E outro projeto que eu tenho desenvolvido hoje, com uma estudante também do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, é sobre culpabilização de vítimas de feminicídio em redes sociais. Então, existe uma metodologia que a gente desenvolveu, ainda não utilizamos algoritmos, mas que a gente consegue trazer os elementos da informática, reunir os elementos da geografia, reúne teóricos da filosofia e da sociologia para tentar uma mudança, fazer uma proposta de uma política pública que seja adequada a essa realidade do interior. Então, eu pensei bastante em como que eu poderia mostrar essa forma integradora, mas não dá para ter uma aula de geografia sem falar de tecnologia. Não dá para falar sobre desigualdade social no mundo hoje sem falar de tecnologia. E para concluir, não dá para a gente falar, por exemplo, na geografia, na minha tese foi discutir sobre o mundo do trabalho atual. E como falar sobre o mundo do trabalho atual sem falar de uberização, sem falar do trabalho mediado pelos aplicativos. Que eu solicito a pizza, quem me entrega a pizza não é meu funcionário, não é funcionário da pizzaria, não é funcionário do aplicativo e está precarizado. Não dá para discutir alguns elementos das ciências humanas sem pensar em tecnologia, sem pensar nos ramos da computação. Sem dúvida. Quanto mais você fala, mais eu fico apaixonada. Eu queria te abraçar, Renata. Logo, logo, eu espero. Ai, maravilha. É isso, né? Não, é muito importante que a gente consiga, em duplo vetor, né? Tanto a partir das ciências humanas para as áreas de tecnologia quanto o contrário, interpretar a realidade a partir dessa visão mais ampla, né? A gente consegue, a partir das ciências humanas, propor as problemáticas, né? Fazer a problematização da realidade que a gente vive. E se a gente for capaz de dialogar com o pessoal da ciência da informação, a gente pode trazer para nós, né, ferramentas importantíssimas para a compreensão dos processos sociais que estão se dando agora, né? E a recíproca é verdadeira. Porque me parece que o pessoal da tecnologia, da ciência da informação, de uma maneira geral, vem deixando de lado, e isso eu fui também aprendendo e constatando muito nas lives que a gente fez aqui, sabe? Conversando com profissionais de várias áreas, conversando sobre inteligência artificial e tal, que muitas vezes a tecnologia, ela acaba deixando de lado a discussão sobre a ética e sobre o interesse social. Então, a serviço de que estamos trabalhando, né? E aí, a integração com as ciências humanas reforçaria esses paradigmas a partir dos quais e para os quais a gente quer trabalhar, né? Então, eu acho que dentro dos institutos federais, tendo em vista os nossos objetivos, que você já colocou hoje na live, né? Nossos objetivos institucionais e a característica do nosso público-alvo, acho que somos o espaço, assim, perfeito para esse tipo de iniciativa. E parabéns, Renata, estou, assim, bem impressionada, assim, com as iniciativas de vocês.
Bom, vamos tocar nosso barco, né? Você quer acrescentar? Desculpa, não quero te cortar. Não, não, podemos seguir. Bom, ó, já seguindo essa linha da problematização, né? A pergunta que a gente preparou para você foi a seguinte: na sua concepção, como a tecnologia da informação e as ciências humanas devem dialogar, tanto no âmbito da educação quanto no âmbito das atividades profissionais, a fim de construir um futuro em que o desenvolvimento tecnológico esteja orientado por paradigmas humanistas de superação das desigualdades sociais? Como que a gente faz isso, né? Como que a gente estabelece esse diálogo? Olha, eu comecei a refletir bastante sobre essa temática da ética na informática. Agora, nesse momento de pandemia, nós vimos borbulhar aí de pesquisas que estavam falando sobre isolamento social, sobre o percentual de pessoas que estão se movimentando ou não. Então, e tudo isso baseado muitas vezes baseado no nosso aparelho celular, se ele está se movimentando ou não. Eu vi algumas propostas, até discuti com o professor Alessandro algumas propostas que estão acontecendo no mundo sobre identificação das pessoas, sobre monitoramento das pessoas, né? Agora na Campus Party eu vi uma palestra onde já estão pensando em não só de reconhecimento facial, mas reconhecimento corporal. Então, como eu me posiciono, se eu mexo de um lado, se não mexo para o outro, se isso realmente sou eu ou se é outra pessoa. E aí até conversei com a Natasha, que é a estudante que faz a pesquisa sobre fake news, que uma das questões que eu quero discutir logo logo é o deepface, né, que é uma outra roupagem que está sendo feita agora a partir das fake news, né? Me preocupa bastante alguns outros elementos também que permeiam essas questões das tecnologias, que é a venda de informações, né, das nossas informações a empresas. A gente vê muito material, né, científico em relação a isso. Outra coisa que me inquieta bastante, que logo logo quero que aqui o Uruaçu seja uma referência nessa linha que, como eu disse, fake news, como isso tem impactado a vida das pessoas, como isso tem, em alguns lugares, ocasionado a morte de pessoas no período de pandemia, né? Se veicula uma informação que não é verídica, como existem várias pessoas receitando medicamentos que também não têm eficácia comprovada, né? Pessoas de alto poder, né? De ocupação de altos cargos no poder executivo estão fazendo isso. Então, como pensar toda essa dinâmica de uma forma integradora, de uma forma mais humanista? Eu acho que um dos caminhos é a integração das áreas, sim. Porque quando eu desenvolvo um aplicativo, e olha que eu vou falar da minha forma limitada, que eu entrei agora nesse conhecimento de fato, né? Iniciei esse curso. Gente, por favor, defenda a universidade pública, defenda a instituição pública, porque vocês não têm noção do quanto isso é diferenciado. Uma formação em algumas instituições é bem complicada, né? A formação que eu estou fazendo agora não dá para comparar, mas esse pensamento Porque ele precisa ser. A sua formação é numa universidade particular, né? A minha Para situar um formação, pouco. a vida toda, foi na universidade pública. Graduação, mestrado, doutorado, sempre na universidade pública. Agora, esse curso que eu estou E aí fazendo na agora, área de informática, ele é numa instituição particular. Tem um motivo, porque as aulas aqui no curso de análise e desenvolvimento de sistemas são no período noturno e eu não queria deixar minhas filhas sós durante a noite, mas eu quero aprender. Então, eu estou assistindo aula lá e pegando contribuições com os meus colegas, com os meus estudantes, com os estudantes para me dar esse apoio. Valorize a instituição pública que vocês têm, por favor. Não existe comparação. Mas vamos lá. Essa integração entre as áreas, principalmente para a gente pensar a questão da ética, né? Que informática, que computação, que programas nós estamos criando.
né? Eu vou tocar um pouquinho naquilo que eu até discuto em casa, mas discuto na escola, em casa, mas a Gal Gadot, que teve o rosto, né, modificado, colocaram o rosto da Gal Gadot numa atriz pornô. Até que ponto, num futuro não muito distante, nós estaremos vivendo uma sensação de Black Mirror, né? Que a gente tem a nossa vida não só impactada pelas tecnologias, mas que mexa ainda mais com a gente. Então, é necessário repensar essa questão da ética, né, em muitas organizações, né, sobre as nossas informações, sobre a nossa privacidade. Uma estudante até mandou para mim agora, novamente, professora, assiste de novo Privacidade Hackeada, assiste esse documentário que é interessante. Sim, do quanto nós somos monitorados a todo momento. Como ser mais humanista? Aí você me colocou um desafio muito grande, porque a gente precisa mudar uma questão estrutural. Todo mundo está preocupado agora com os nossos estudantes que não têm acesso à informática, não têm acesso ao básico para uma aula remota. Eles sempre estiveram nessa condição. A gente está preocupado agora para garantir nossas aulas, para garantir que termine o ano letivo. Será que nós estamos refletindo de verdade sobre a condição estrutural da desigualdade? Não sei se estamos. Porque na reportagem que foi feita em Goiânia sobre nós não estarmos com aula, a preocupação não era essa. A preocupação era nós temos que ter aula, então alguém dá um recurso aí para esses meninos porque está me atrapalhando. Então, como que esses grupos que nas ciências humanas nós chamamos de hegemônicos estão preocupados com a desigualdade na tecnologia? Não estão. Por esse motivo, eu acho que projetos como Meninas Cientistas, projetos como Meninas Digitais no Cerrado, projetos como Metabotics, estão começando a refletir, né, estão trazendo para o interior essa preocupação. Mas muitos dos nossos estudantes não têm acesso e muitos vão continuar não tendo acesso porque nesse sistema desigual não é interessante que todo mundo tenha acesso. Não é interessante que nós, um corpo preto que vem de uma periferia, esteja num ambiente científico. E para concluir, na semana passada, alguns dias atrás, eu conversei com o pessoal da Química, que inclusive é do grupo Investiga Meninas, tem que registrar. Investiga Meninas também é um outro projeto. Investiga Menina também é um projeto muito importante que a gente tem em Goiânia. E aí nós fomos discutir um artigo que foi publicado por um químico, ele é do Canadá, foi publicado na Alemanha e falava o seguinte, que ele estava incomodado com a diversidade adentrando a universidade. Quer dizer, com mulheres, com imigrantes, e ele associava tudo isso, né, o descrédito da ciência à nossa entrada no ambiente acadêmico. A gente ainda precisa enfrentar algumas questões que estão dentro da própria academia. Então, eu acredito que vocês, mulheres, estão sentindo, que estão na robótica, que estão nas tecnologias, sentem até mais do que a gente aqui nas humanas, né? Mas que eu tenho certeza que vocês sentem que o nosso espaço, a nossa presença incomoda. E vai continuar incomodando porque a gente está aqui, vai continuar fazendo o nosso trabalho e vai continuar trazendo outras meninas para esse ambiente. Renata, a Heloísa está dizendo aqui, Renata, você é demais. Eu quero dizer, Renata, você é demais. Que prazer falar com você. Que pena que a gente não se encontrou antes. O meu papel dentro do Meninas Digitais sempre foi um papel de problematização, né, de politização do projeto e de suporte teórico, né, para as questões de gênero, assim. Então, eu fui também me formando a fim de poder colaborar mais substancialmente com a formação das meninas, né. E aí eu fui trazendo justamente essas discussões que são discussões que me parecem fundamentais e que pela primeira vez eu acho assim que eu tô com você, eu encontro uma interlocutora bastante afinizada com as minhas preocupações, que são as preocupações sobre como enfrentar, por exemplo, uma sociedade panóptica, em que a tecnologia é utilizada para vigilância, em que as pessoas que estarão em situação de precarização
de trabalho, né, em uberização, enfim, seja quais termos a gente usar, são as pessoas que vão estar excluídas da capacidade, não só da possibilidade de acessar a tecnologia, né, de acessar a internet, mas de programar, né, de se inserir no ambiente virtual a partir de um lugar de produção, né? Então, acho que é extremamente importante que a gente passe a discutir sobre isso. E sim, nós vamos incomodar, como disse a Pamela, que conversou sobre inteligência artificial esses dias comigo, ela falou: Ah, eu vim nesse mundo foi para incomodar, então eu vou continuar incomodando até o final. Então, incomodaremos os fascistas, incomodaremos, né, todos os xenófobos, os racistas que nos querem fora das instituições, que nos querem distantes dos lugares de protagonismo, né, de produção do conhecimento. Porque, afinal, estamos aqui para a construção de um mundo cada vez mais democrático, cada vez mais diverso. E caminhamos juntas, né, Renata? Eu estava quando eu fui participar da reunião do laboratório Maker, né? Eu escrevi o projeto. Eu não escrevi 20 páginas sobre cultura Maker, né? Escrevi o projeto. Eu não fui chamada para a reunião do meu projeto, né? No projeto na qual eu fui aprovada. E quando o meu colega, o professor Alessandro, me falou: Renata, você não foi convidada para a reunião, que é meu parceiro de trabalho aqui, né? E eu fui para a reunião. Tinham 9 pessoas na reunião. Eu era a única mulher. E a sensação foi de estranho. Quem é você? Eu sou a professora Renata. Ah, você é professora? Eu sou Renata. Não, você é professora no IFG Europa? Sim, sou professora. E uma das que escreveu esse projeto. Não falei outros pormenores, mas, enfim, a gente passa por isso, né? Eu acho que agora eu vou começar a perceber um pouco mais por entrar em outras áreas, né? Por dialogar com outras áreas, porque apesar de ser um princípio, existe muita resistência da gente trabalhar de uma forma integrada, porque as pessoas acham que você está invadindo um espaço que é coletivo, né? Então, não vamos invadir um espaço, vamos ocupar o espaço que é nosso. É isso. E se for para incomodar, bom, eu sou uma das únicas professoras pretas que a gente tem aqui em Uruaçu, num dos países com maior proporção de população. Oi, Renata. Emílias. Oi, oi, Voltamos? voltamos. Acho que eu perdi só meu fone. Sim? Que bom. A gente teve uma quedinha, eu acho, né? Sim. Mas acho que a gente conseguiu. Deu para entender, eu consegui entender o que você estava dizendo, e consegui, acho que, captar a conclusão, né? Que estamos, à medida que o projeto Meninas Cientistas vai despontando e vocês vão conquistando, né? Editais e tudo, vocês vão disputando os lugares de poder, né? Dentro do campus. E aí, sendo mulher, sendo preta, sendo mãe, né? Falando de uma perspectiva interdisciplinar, né? Integrativa, daí existem várias ameaças aí que são colocadas às instituições hegemônicas, né? Ao patriarcado de uma maneira geral. Então, é extremamente importante que o projeto continue nesse sentido, né? Que nós existamos fazendo esse processo de crítica e resistência. Eu tenho uma última pergunta para você, eu só vou olhar aqui no nosso
se alguém tem alguma pergunta para nós do público. Eu peço aí que a nossa equipe técnica faça a compilação para nós, que a gente teria uns minutinhos para responder. Bom, seguindo no que seria a nossa última pergunta do roteiro, Renata, na sua concepção, como que a tecnologia da informação e as ciências humanas, aliás, como a educação à distância, que nos foi imposta pela circunstância da pandemia, né, as atividades remotas, podem ser implementadas a fim de superar as desigualdades sociais e não reforçá-las, como acaba acontecendo, como a gente tem visto aí na nossa atividade profissional. Bom, eu consigo. É uma pergunta também muito complexa. Eu vou tentar trazer novamente o professor Milton Santos para discutir isso. Porque o Milton Santos escreveu um livro sobre globalização, onde ele falava sobre o meio técnico, científico e informacional, e ele deixava para a gente que a globalização ela é trabalhada em três prismas. Um como perversidade, que é a realidade, né? A desigualdade. Alguns têm acesso a muita tecnologia, internets ultra rápidas, e outras pessoas não têm acesso à comida. Né? Discute também a globalização na perspectiva da fábula, que é aquela que todos têm acesso. Se você não fez um curso de inglês, você pode fazer um curso à distância, você pode ver um videozinho na internet, mas que não leva em consideração que tem gente que tem pacote de dados, ou quando tem pacote de dados. Nós temos vários alunos que são da zona rural, que não têm acesso à internet, por exemplo. O Milton Santos ele pensa as tecnologias, a globalização, ele pensa que ela pode ser superada. Ele pensa na perspectiva de que é possível um novo modelo, é possível uma nova metodologia, é possível uma nova forma de pensar a tecnologia. Se a gente não pensar em superar questões estruturais, a gente não consegue integrar ninguém à tecnologia. Nós estamos falando de exclusão digital, nós estamos falando que pessoas não têm o que comer. Isso é fundamental. Né? Então, como pensar no meu aluno que não tem a informática, não tem um computador, não tem um dispositivo para assistir aula, a gente não problematizou a fome, por exemplo. A gente não problematizou a ausência de moradia. Nós estamos falando sobre milhares de pessoas no país que não têm onde morar e vários imóveis fechados. Então, a gente tem que problematizar a ausência de tecnologia, sim. Precisamos problematizar que pessoas não têm acesso à internet. Mas nós temos que problematizar primeiro que as pessoas estão morrendo. Na nossa perspectiva aqui de expansão do projeto Meninas Cientistas, nós tivemos uma aprovação na FAPEB para levar o projeto para outros 8 municípios, como eu falei, Amaralina, Campina Sul, Cavalcante, Colinas de Goiás, Monte Alegre de Goiás, Montevidéu do Norte, e vou ficar devendo para vocês esse último, que não estou conseguindo lembrar agora. Esses municípios são os municípios com maior vulnerabilidade social no país. Desculpa, no estado de Goiás, no estudo do Instituto Mauro Borges. São os 8 municípios mais precarizados que nós temos. E a nossa preocupação foi de enfrentar um tipo de questão estrutural, que é o feminicídio, que é a violência contra a mulher. Então, projetos como o nosso, ele faz com que a política pública chegue em alguns lugares que provavelmente não chegaria. Então, a gente tem que discutir as questões estruturais para, então, incluir as pessoas às tecnologias. Quando eu estou falando sobre isso, eu estou provocando que o estado de Goiás é o que mais morrem mulheres. Como é que nós vamos ocupar os espaços, eu chamo de espaços de direito, né? Como é que nós vamos ocupar espaços como a universidade? Como é que nós vamos ser uma grande literata? Como que eu vou ser uma grande pesquisadora da arte, que também carece de mulheres? Como que eu vou chegar a esse ponto se eu não consigo superar uma questão estrutural que é viver, que é garantir que eu esteja viva para isso? Nós estamos vendo pessoas que estão morrendo com o pescoço prensado por aí, né? Por questões racistas, estamos vendo o fascismo avançar no mundo e também no Brasil. Então, acho que a gente tem que problematizar, sim, as questões estruturais. E nós, o Projeto Meninas Cientistas, o Projeto Meninas Digitais do Cerrado, nós estamos vindo como uma efetivação da política pública. Então, não dá para pensar
nessa ruptura estrutural, sem pensar que o nosso público-alvo, as nossas meninas, os nossos meninos, comunidade indígena, que agora não tem direito nem à água, né? Foi privado, inclusive, da água. Como chegar na comunidade quilombola e falar assim, ó, eu quero trazer internet para vocês. Aí eles viram e falam, eu não tenho o que comer amanhã. Então, a gente precisa problematizar a ausência, o que estão chamando aí de carência informacional, carência da informática, carência digital. A gente tem que problematizar isso. Mas tem que problematizar também que o sistema desigual no qual nós estamos não permite que as pessoas tenham sequer o mínimo que a gente chama de condições materiais de existência. Então, é necessário, sim, a gente problematiza, traz a política pública, mas de uma forma a humanizar. Nós, pessoas negras, não estamos humanizados em muitos lugares. Nós, mulheres, não estamos humanizadas em outros tantos. Nós, pessoas com deficiência, não estamos humanizadas em outro tanto. Então, vamos problematizar, mas com esse sistema desigual, a gente não consegue falar de igualdade, inclusive na tecnologia. Mas a gente luta, a gente resiste. Perfeito, Renata, concordo gênero, número e grau. Eu acho que se a gente não conseguir discutir questões estruturais, a gente vai estar falando sobre atividades remotas e educação à distância de maneira meramente retórica, né? Quando a gente tem um público-alvo que se apoia nos institutos, seja para garantir moradia, seja para garantir alimentação, né? A gente oferece a eles essa possibilidade de sobrevivência material. Também acho que é bem por aí. Se a gente não conseguir chegar nesse nível de problematização, pouco adianta oferecer atividade remota ou discutir exclusão digital. Super concordo com você. Bom, a gente tem 8 minutos ainda de discussão antes do Instagram desligar na nossa cara, porque ele não é gentil, né? Daí eu vou te lançar as perguntas, com esse desafio de você deixar pelo menos uns 2 minutos finais para a gente fechar, para você apresentar a página do projeto, né? Convidar as pessoas e a gente agradecer. A gente tem 3 perguntas. Uma do Ricardo, professor de sociologia aqui, que está perguntando o seguinte: como estão pensando em trabalhar a perspectiva das tecnologias abertas no IF Lab Maker? Vamos uma por uma ou te lanço todas? Eu estou acompanhando daqui. Como você preferir. Pode lançar todas, eu tento fazer um fechamento. Então, como trabalhar as tecnologias abertas no projeto, né, IF Lab Maker? O pessoal do projeto Emílias, lá do Paraná, que estratégias vocês usam para verificar se o trabalho de vocês está chegando ao público-alvo? E o Cleon, aproveitando das duas de humanas, vocês acham que a romantização do home office proporcionada pela tecnologia pode ocasionar enfraquecimento dos coletivos classe trabalhadores, estudantes, etc? Estou gostando muito do ponto de vista da Renata. Vou tentar falar de uma forma ampla aqui sobre a perspectiva das tecnologias. A gente está na escrita que eu fiz a proposta era de trabalhar de uma forma integrada, como a gente tem falado aqui, mas não partindo da química, da engenharia e da própria robótica. Hoje eu estou trazendo também as áreas humanas para essa ação, né? E essa ideia é de utilizar o máximo possível para que seja acessível, né? Todas as propostas que nós fazemos, elas envolvem ensino, pesquisa e extensão, envolvem as tecnologias de forma a chegar até o sujeito, porque as nossas metodologias são para pessoas que não sabem ler e escrever, né? Inclusive, uma das professoras está dando um apoio para a gente, está nessa linha de inclusão, de discutir para integrar o máximo de pessoas possível, com todas as particularidades, com todas sabendo ler ou não, inclusive para identificar algumas pessoas que são excelentes em algumas áreas, né? Como nós temos aqui o Tonho, que trabalha com a gente na porta da instituição, desenvolve muitos projetos que seriam da área de engenharia e não tem o seu conhecimento reconhecido por alguns. Então, nessa perspectiva de ser o mais amplo possível e de abarcar o máximo de pessoas possível. Pelo menos eu não penso de uma forma segregadora, porque a gente já vem de uma política segregadora. Emílias, eu conheci o projeto das meninas,
qual a estratégia que a gente tem para verificar se o trabalho está chegando ao público-alvo? É trabalhando com o público-alvo, é ouvindo o público-alvo. Nós somos muito tempo silenciados, né? Nós, mulheres, silenciadas. Então, a gente não pode fazer um projeto sem ouvir a comunidade. Então, a gente faz a proposta. E todas as nossas propostas são avaliadas pelas próprias estudantes. Então, se são estudantes da periferia, e aí, o que vocês acham? Como que a gente pode melhorar o projeto? Né? Então, as professoras estiveram nessa perspectiva com a gente, e agora a gente está aproximando das comunidades, das associações. Então, eu chego com uma proposta, mas eles falam, Renata, essa proposta não é interessante para mim. A gente pode reformular? Evidente. Porque a gente só vai alcançar esses sujeitos se a gente ouvir e problematizar aquilo que eles têm de demanda. Então, esse feedback, as meninas do projeto lá da UFPR, a gente está tentando ter esse feedback, até porque nós somos historicamente subalternizados, a gente não pode fazer o mesmo com as comunidades. A pergunta do professor é perfeita. Como a romantização a todo momento. O estudante que não tem internet vai para o lado de casa para usar a internet do açougue que roteou para ele. Isso é romantizar. É romantizar a situação daquele menino que precisa sair, se expor à contaminação para poder ter acesso. Então, eu vejo que essa romantização do home office, ele é uma problemática, mas eu vejo também que os coletivos, por exemplo, a classe trabalhadora está se organizando ainda mais com esse tipo de romantização. A gente está vendo o movimento dos entregadores antifascistas, que é um dos exemplos que eu tenho como referência. Então, a classe trabalhadora entendeu que está sendo extremamente explorado e está reagindo. Está reagindo. Então, eu vejo que nós estamos resistindo. Os estudantes manifestaram, se organizaram e se manifestaram. Estão fazendo as suas reuniões extraordinárias para se posicionar. Inclusive, há estudantes daqui da instituição que se posicionaram contrários e disseram que não vão assistir às aulas remotas se não atenderem a todos. Então, eu acho que ele nos precariza, mas nós resistimos. Os coletivos se fortalecem ainda mais porque percebem que nós estamos excluídos de vários ambientes que eu chamo de espaço de direito. Eu acho que é bem por aí também, viu, Cleon? Eu acho que o exemplo dos entregadores antifascistas é super pertinente, até porque se desenvolve uma outra plataforma agora, que é uma plataforma, se eu não me engano, de gerenciamento autônomo, né? Autogestionária, para que esses grupos trabalhem sob uma outra perspectiva, né? Sob uma condição melhor. Então, eu acho que a gente começa a ser instrumentalizado no âmbito de uma política que se dá das atividades políticas no espaço virtual, né? E aí pensando o cyberativismo, pensando os movimentos sociais, né? Articulados a partir das plataformas digitais. As mídias Isso. independentes. E a produção de tecnologias abertas, né? Deixar de não ficar refém a esses grandes produtores. Eu tenho que parar de falar porque faltam 2 minutos e o pessoal tá brigando comigo. Então, Renata, muito obrigada. Foi um prazer. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve conosco até o final, que esteve conosco acompanhando essas 9 lives. A gente vai fazer uma pequena pausa agora nos projetos do Meninas Digitais e continuamos daqui a pouco com uma outra sequência de oficinas, de lives, ainda estamos construindo e esperamos muito contar com a participação de todos que estiveram conosco. Muito obrigada. Renata, dá um tchau, apresenta a sua página, pede para o pessoal visitar e a gente se vê em breve. Muito obrigada. Nossa página é Meninas Cientistas IFG, estamos no Instagram, no Facebook, nos procurem, sigam também Meninas Digitais do Cerrado, sigam também Metabotics, sigam também Grifo, sigam Meninas Investiga Meninas, aqui as meninas lá do Emílias. Então, essas páginas que borbulharam no país, vamos fortalecer essa ideia de que nós estamos aqui e que, novamente, não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Então, não basta não ser machista, não basta não ser homofóbico, não basta não ser misógino. A gente tem que fazer um movimento contrário e fortalecer as resistências. Então, eu me coloco à disposição, estamos aqui para conversar. Já quero fortalecer a nossa parceria aí com as meninas.
e espero que tenha contribuído com vocês. É isso. Um abraço. Demais, Renata. Obrigada por Muito vocês ouvirem. obrigada. Seguimos juntas. Um beijo a todos. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite.